Finalizado Botafogo 1, Palmeiras 0, jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Jogo entre líder e vice-líder, que antes da rodada começar estavam separados apenas pelos gols marcados. Botafogo e Palmeiras tinham o mesmo número de vitórias, o mesmo número de pontos e o mesmo número de saldo de gols. Porém, com, com a vitória do Botafogo, a equipe carioca assume a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. É um jogo com muitas nuances, é um jogo que vai além simplesmente da partida que aconteceu hoje no Newton Santos, até por, pelo que aconteceu no passado e pelo que acontecerá no futuro. No primeiro turno de 2023, o Botafogo venceu o Palmeiras no Allianz Parque, naquele que foi um dos jogos símbolo daquela baita campanha que o Botafogo fez, né? Conseguindo a melhor campanha de um turno da história do Brasileirão de pontos corridos. Foi um símbolo daquela ascensão, daquele Botafogo imparável. E o jogo, uma das viradas mais espetaculares que já aconteceram na história do futebol brasileiro. O Botafogo sai com 3-0 no primeiro tempo e o Palmeiras consegue a virada em pleno Newton Santos, jogo que terminou em 4-3, que como o primeiro jogo foi um símbolo da ascensão do Fogão, o segundo turno, jogo do segundo turno foi um símbolo da derrocada do Botafogo, que terminaria no 12º título do próprio Palmeiras, né? Mais um título brasileiro, o segundo seguido. E como eu disse, é um jogo que vai além das quatro linhas, né? Vai protagonizar as oitavas de final da competição da Copa Libertadores, né? No próximo mês de agosto. E é um confronto também entre dirigentes, né? O John Textor, que tem acusado a Leila Pereira de manipulação de resultados e de que o Palmeiras foi favorecido pela arbitragem ao longo do último Campeonato Brasileiro e por isso a tal derrocada do Botafogo e a ascensão que levou o Palmeiras ao título. A Leila Pereira, que disse se sentir insegura em viajar para o Rio e por isso ficou em São Paulo, nem foi para um jogo que era muito importante que ela estivesse. Ela se sentiu realmente um pouco insegura de ir, uma insegurança justificada pelos torcedores completamente fora de qualquer noção de humanidade do Botafogo, que colocaram ali bonecos infláveis da Leila Pereira e do Edinaldo Pereira, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, enforcados, né, numa ponte nos arredores do Engenhão. Assim, é, é uma falta de, sabe, de noção básica de humanidade que realmente é bizarro. E assim, justifica, como eu disse, a insegurança que a Leila estava sentindo em viajar para a cidade maravilhosa, para o Rio de Janeiro. Acho que nem dá para chamar essa galera aí de torcedor, né? Realmente são vândalos e acho que o jogo de futebol ele é muito, muito melhor do que esse tipo de provocação. Eu acho que esse tipo de provocação já passa de limites minimamente aceitáveis, né? Então, enfim, voltando para as quatro linhas, o jogo foi muito intenso. E eu acho que, no geral, o Botafogo venceu, claro, por nuances da partida. Eu acho que o Palmeiras poderia claramente ter feito um gol também. O Botafogo poderia ter feito mais de um gol, poderia ter feito dois, três gols. O próprio Palmeiras teve mais de uma chance, claro, também. Mas eu acho que venceu o time que estava mais confortável em campo. Óbvio que estava confortável por ter 40 mil torcedores a seu favor, né? Não os 40 mil, até porque tinha uma boa parcela de torcedores do Palmeiras. Mas era realmente, obviamente, né? A maior parte do Botafogo estava no seu campo habitual, estava, né, com um apoio e uma massa empurrando o time do Fogão. Mas não só por isso, eu acho que o Botafogo conseguiu imprimir melhor aquilo no qual se propôs fazer na partida contra o Palmeiras. O Arthur Jorge entrou com um quarteto de ataque diferente totalmente de qualquer coisa que ele tenha começado nos jogos até aqui. Ele entrou com Savarino, Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares.
E aí, o que acontecia? O Palmeiras encaixava a marcação em Marlon Freitas e Gregory, né, com o Veiga e com o Gabriel Menino. E aí, esses 4 jogadores na linha de ataque do Botafogo, eles se movimentavam muito e com isso dificultavam muito a marcação do Palmeiras em cima deles. E eles são jogadores de muito arranque, né? O Júnior Santos é assim, o próprio Tiquinho também. O Luiz Henrique é um cara que é muito ágil e muito forte. Então foi muito difícil para o Palmeiras encaixar a marcação neles. Eles trocavam de posição muitas vezes. O Savarino ia para a esquerda, ia para a direita. O Luiz Henrique fazia o facão. O Júnior Santos estava passando para cá, passando para lá. O Tiquinho conseguia fazer um pivô muito bem. Então foi muito difícil para o Palmeiras conseguir lidar com esse quarteto ofensivo do time do Botafogo. E quando um dos dois, Gregory e o Marlon Freitas, escapavam, tornavam ainda mais difícil a tarefa da defesa palmeirense, porque tinha que lidar com mais um jogador atacando a sua meta. Inclusive foi o próprio Marlon Freitas que teve a primeira grande chance do jogo, muito bem defendida pelo Everton, né, num momento onde ele conseguiu desencaixar da marcação do Gabriel Menino. Depois disso, o Botafogo ainda teve outra baita chance com o Júnior Santos. E no geral, eu senti isso. Eu senti que o Botafogo veio para ter esse jogo de intensidade e imprimir esses jogos mais rápidos, essas transições, esse jogo mais laicar, porque eu acho que isso beneficiava o Botafogo. Mas o Palmeiras também tem qualidade suficiente para conseguir achar espaços dentro disso, né? E com isso, para mim, criou a grande chance do primeiro tempo, que foi uma bola espetacular que o Marcos Rocha enfiou ali pro Flaco Lopes. O Flaco Lopes ficou cara a cara com o goleiro John, mas na hora de finalizar parou no defensor botafoguense, né, no guarda-redes botafoguense. E é complicado, assim, você colocar toda a culpa do jogo no Flaco Lopes, mas ele realmente foi mal. E um Palmeiras que precisa e que quer, né, ser campeão de brasileiro, de campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, eu acho que não pode ter, não ter nenhum centroavante que faria um gol daquele. Eu não consigo pensar. Acho que o Flávio Lopes é o melhor centroavante que o Palmeiras tem hoje. Assim, eu acho que o Rony também perderia aquele gol. Acho que talvez o Bruno Rodrigues, que poderia jogar, né, não tá ainda apto por conta de questões físicas. Mas acho que também perderia aquele gol. Acho que o Palmeiras não tem um centroavante que faria aquele gol cara a cara com o John. E é muito complicado, né? Porque o Palmeiras tem essa carência há algum tempo já. E o Flávio Lopes não conseguiu ser esse cara. É um bom jogador, é um cara importante, é um cara que é o artilheiro do Palmeiras no ano. Mas às vezes eu sinto que falta um cara de outro patamar para esse ataque do Palmeiras, para essa centroavância. Se é que a gente pode usar essa nomenclatura. Cara, o Gabigol seria um jogador que faria aquele gol, entendeu? Ponto. É isso. Então, é complicado, né? Nesses jogos decididos tão no detalhe que falte esse poder ofensivo para concluir jogadas como essa. De novo, não acho que o Flávio Lopes seja um jogador ruim. Pelo contrário, ele é um ótimo jogador. Mas acho que falta um cara outro patamar pro Palmeiras. E o Flávio Lopes não é esse cara, infelizmente. Então, vamos ver o que o futuro nos reserva, mas de qualquer forma, não foi um jogo péssimo, mas ele perdeu as grandes chances que o Palmeiras teve de sair com pelo menos um empate lá do Rio de Janeiro. Beleza. Pensando agora no voltando ao jogo, né? Eu acho que outras coisas que a gente tem para destacar também é que o Estevão teve muitas dificuldades nesse jogo mais transicional. Ele chegou a ter uma grande chance ali que ele conseguiu um belo domínio ali para cima da marcação do Botafogo, mas acho que os jogos mais estáticos privilegiam o estilo de jogo do Estevão, que quando o jogo está um pouco mais estático, a intensidade que ele dá na velocidade do 1 contra 1 é muito mais diferencial num jogo que é tão pá, 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 bola vem pra cá, bola vem pra lá. Ele tem dificuldade de conseguir transformar a qualidade que ele tem em um diferencial, porque o jogo tá tão intenso que falta ali uma que é muito mais difícil você conseguir dar essa diferença por conta do drible, sabe?
muitas vezes a diferença se faz no jogo de corpo, a diferença se faz na intensidade, na arrancada. E ainda isso falta pro Estevão porque ele é muito franzino, ele tem dificuldades de ganhar essas bolas no corpo. E eu acho que isso foi um jogo que privilegiou os jogadores do Botafogo, né? O Luiz Henrique, o Júnior Santos, que são esses caras de arranque. Teve inclusive uma bola já no segundo tempo, que o Júnior Santos correu de uma forma. Parecia o Usain Bolt correndo, assim, foi bizarro. E foi inclusive o Newton Santos que o Usain Bolt ganhou o último ouro, né, nas Olimpíadas do Rio 2016. Mas ele tem uma arrancada, o próprio Luiz Henrique também, e eu acho que isso falta ainda pro Estevão, porque é um cara muito franzino e que tem dificuldades, né, ainda. É um moleque, é uma criança de 17 anos. E ainda mais pensando no que o Endrick fez no último Campeonato Brasileiro, né, sendo esse cara que chamou responsabilidade, sendo esse cara que fez a diferença e que fez o jogo que fez contra o Botafogo, talvez se esperava muito do Estevão nesse sentido também, sabe? E ele não conseguiu, ele não fez uma partida ruim, tá? Eu acho que ele conseguiu ter lances importantes. Ele é um cara muito diferenciado, é um cara com muita qualidade, mas faltou essa. Eu acho que esse jogo fez com que ele fosse menos diferente, entende? Do que ele normalmente é. Eu acho que faltou o diferencial dele, que é conseguir dar intensidade quando a defesa está mais fechada, adversário. Então ele conseguiu fazer isso muito bem, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, por exemplo. Acho que o próprio contra o Bahia, que é um time um pouco menos intenso do que o Botafogo, também acho que ele conseguiu dar essa transformar a qualidade dele em intensidade, que fez muita diferença. Então, num jogo tão laicar, eu acho que isso acabou por, por tirar um tanto do diferencial que o Estevão tem. No segundo tempo, o Botafogo começou de novo, criando as principais chances. Eu acho que o primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, o segundo começou com o Botafogo sendo um pouco mais dominante até. O Júnior Santos teve uma baita chance cara a cara com o Everton, que fez uma defesaça. E aí, na grande jogada do Marlon Freitas, que de novo conseguiu se desencaixar da marcação e acertou um passe muito bom ali pela direita pro Luiz Henrique. Ele vai para cima do Murilo, né, porque o Piqueires já tinha ficado para trás. E aí ele vai para cima do Murilo, corta com a maior facilidade do mundo, ganha na velocidade, corta cruzando por meio pro Tiquinho Soares de novo, né? Assim como foi no primeiro turno do ano passado, fazer o gol da vitória do Fogão. Depois disso, o Palmeiras ainda teve chances importantes, e aí de novo com o Flaco Lopes, né, numa chance, uma bola cruzada pelo Gabriel Menino, ele tentou o desvio, e aí acho que um pouco mais de mérito do John nessa jogada do que na primeira. Eu acho que o John faz uma defesa assim, cara, de cinema, então assim, foi bizarro. E, e aí o Flaco Lopes acaba perdendo o gol mais uma vez. E aí, enfim, né? Eu acho que aí eu coloco um pouco menos na conta do Flaco. Mas mesmo assim, talvez um outro centroavante de um pouco mais de qualidade poderia ter feito aquele gol. O Palmeiras, pra mim, melhorou de, do, depois que o Botafogo conseguiu abrir o placar. Acho que a entrada do Felipe Anderson foi interessante, né? O Palmeiras mudou um pouco a sua forma de atacar, né? Mudou um pouco o encaixe, porque vinha com Aníbal e Menino aqui, o trio Rony, Veiga e Estevão, o Flaco na frente. Depois ele troca o menino e coloca o Felipe Anderson. E aí fica o Aníbal sozinho como volante, o Veiga, o Felipe Anderson e o Estevão, com o Rony e o Flaco lá na frente. Eu acho que isso deu uma bagunçada na defesa do Botafogo. O Felipe Anderson acabou tendo muito espaço para jogar. Mas ele teve dificuldade de transformar essa boa qualidade técnica que ele tem em esse desencaixe, talvez, que o Abel quis propor em grandes chances, em espaços dentro da defesa do Botafogo. Acho que faltou um pouco esse, esse passe a mais ali, essa diferença no terço final do campo, né, no ataque, para conseguir transformar esses desencaixes em grandes chances de gol. Por isso o jogo acabou ficando um pouco mais travado e o Botafogo aos poucos foi começando a colocar jogadores para se defender mais e o Palmeiras para atacar mais. O Palmeiras teve dificuldade de criar grandes chances depois disso. E aí, no final das contas,
fica por isso mesmo, né? Destaque para, como eu disse, para a estreia do Felipe Anderson, também estreia do Maurício, né? Que também estava no banco. Do lado do no Botafogo tinha o Alan no banco, mas ele não entrou. E o Igor Jesus entrou. Também acabou tendo uma grande chance ali cara a cara contra o Everton. Perdeu também. Mas no geral é isso. Botafogo conquista uma vitória importante, assume a ponta da tabela. Mesmo que o Flamengo vença a partida atrasada que ele tem, também não conseguirá alcançar o Botafogo. Então por isso o time é líder isolado do Brasileirão. De novo, né? É o famoso elefante em cima da árvore. Ninguém sabe como ele chegou lá, mas ele está lá. Vamos ver. Eu acho que é um Botafogo diferente do ano passado. Não é um Botafogo tão, meu Deus, estamos perfeitos e ninguém irá nos parar. Acho que o trauma do ano passado talvez permita que esse Botafogo seja um pouco mais equilibrado e quem sabe consiga fazer uma campanha melhor do que fez em 2023. Mas, assim, é muito difícil de a gente prever qualquer coisa, tendo em vista o que aconteceu no ano passado. De qualquer forma, o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro de novo, e dessa vez isolado. Palmeiras fez uma boa partida, é um baita time e acho que tem muito a crescer ainda com essas novas aquisições. O Dudu também entrou e acho que até é importante destacar isso antes de acabar o vídeo, que o Abel confiou no Dudu no momento em que o Palmeiras precisava atacar. Isso me chama a atenção porque o Abel normalmente estava colocando o Dudu em jogos ou resolvidos ou como foi aquele jogo do Fortaleza onde já não tinha muito mais esperança. Então, dessa vez ele coloca o Dudu num jogo onde o Palmeiras precisava. O Dudu não conseguiu fazer muita coisa, mas de qualquer forma mostra um pouco de confiança aos poucos que o Abel vai colocando em cima dele. E é isso. Vamos ver como é que vai ser esse confronto da Libertadores. Eu acho que o Botafogo tem uma vantagemzinha, especialmente no jogo de ida, né, que vai ser no Newton Santos. Até porque o, o Palmeiras não jogou mal. E eu acho que talvez isso seja a pior notícia pensando na Libertadores, é que o Palmeiras não tem muito o que consertar. Acho que o Palmeiras o que tem pra consertar são as chances de gol, é fazer o gol. Então, assim, isso é totalmente difícil de treinar e de se preparar, né? Então, vamos ver. Vamos ver se vai ser muito diferente o jogo da Libertadores, se não vai. Mas promete muito e vai pegar fogo, né? Vamos ver se pro lado do Botafogo vai pegar fogo. Acho que beneficia o fogão, né? Mas de qualquer forma, vamos ver. Certo? É isso. Espero que você tenha gostado. Diz aí o que você achou do jogo. Deixa o like, se inscreve e tudo mais. Fechou? É nóis. Tamo junto. Valeu.